Olá, galera do Me Salva! Eu sou o Prof. Gabs e estou aqui hoje para falar com você sobre o tema de redação do Enem 2023. A gente vai falar sobre a frase temática, repertórios, argumentos, propostas de intervenção e tudo mais. Eu também vou trazer algumas partes do texto que eu escrevi lá no dia 5 também, porque eu fiz a prova ao mesmo tempo que vocês. Beleza, minha gente? Vamos lá então, primeiro, olhando para essa frase temática gigante, essa frase temática que tinha 15 termos, né? São 15, deixa eu só conferir aqui de novo, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Galera, 15 termos na frase temática. E isso daqui gerou dificuldade para muita gente. Muita gente ficou perdido porque tinha muita palavra nesse tema e acabou ficando com dificuldade na hora de fazer a abordagem temática. Mas a verdade, pessoal, era que o principal aqui desse tema estava em entender o que eram os trabalhos de cuidado, e isso logo nós vamos ver que já estava definido lá no texto 1 da coletânea dos textos motivadores. E era importante entender que esse trabalho de cuidado estava vinculado às mulheres, é um trabalho realizado por elas aqui no recorte do tema, né? E este trabalho de cuidado realizado pelas mulheres é invisível no Brasil, ou então está em situação, né, de menos valorização no Brasil. É um trabalho que muitas vezes não é visto da maneira que deveria ser visto, tá? Esse era o principal do tema. E como que a gente conseguia identificar isso, né? A gente ia ver isso nos próprios textos motivadores que nos contavam, né? Essa parte inicial, desafios para o enfrentamento de, a gente até poderia dizer que essa parte inicial ela quase que está implícita em vários temas de redação do Enem, né? Porque em vários temas do Enem nós vamos nos deparar com desafios para enfrentar algo e vamos lançar uma proposta de intervenção a partir disso, né? Então, desafios para o enfrentamento tá dentro dessa frase temática, mas na verdade era uma parte mais era uma parte um pouco mais acessória da frase temática. O mais importante estava aqui na parte final. Vamos seguir agora, então, vendo o texto motivador de número 1, que era essencial. Os textos motivadores de número 1 geralmente são essenciais na prova do Enem, tá, galera? Eles geralmente explicam qual que é o conceito mais importante daquele tema de redação. O texto 1 aqui, então, vai nos dizer o que é trabalho de cuidado. Primeiro, definindo esse trabalho como um trabalho não remunerado e mal pago, e vinculando esse tipo de trabalho à questão da crise global de desigualdade. Tá? E aí, seguindo, o trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de. E aí, aqui, galera, é uma das partes mais importantes dos textos motivadores como um todo. Porque aqui nós vamos ter o quê? Uma enumeração dos tipos de atividades que são consideradas trabalho de cuidado. Então, se você inicialmente não tinha entendido o que significava trabalho de cuidado só vendo a frase temática, bastava ler o texto motivador de número 1 para entender melhor. Cuidar de crianças, idosos e pessoas com deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Tudo isso aqui pode ser considerado trabalho de cuidado. O próprio texto nos mostra isso. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas. Aqui o outro recorte temático, que estão em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do trabalho de cuidado, do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Galera, sensacional esse texto motivador aqui. Ele vai fazer todo o recorte temático que a gente precisava ter para começar a nossa redação, tá? Aqui temos o recorte relacionado a meninas e mulheres
E temos também um recorte um pouquinho mais aprofundado, esse que nem aparecia na frase temática, mas que também é vinculado aqui, que é esse recorte de preconceito em relação, preconceito racial, preconceito étnico, preconceito relacionado a outras questões aí, além da de gênero, tá? E a partir desse texto motivador 1, logo já me clicou um repertório que eu trouxe para o meu texto, tá? A primeira ideia que veio de repertório, e aqui eu já vou intercalar, tá, galera? A leitura dos textos motivadores e a leitura de outros possíveis repertórios, ou então de partes da minha redação, tá? A primeira ideia de repertório foi a trajetória de vida da Carolina Maria de Jesus. Escritora brasileira, pessoal, que ficou muito conhecida por escrever o livro Quarto de Despejo, que é aí uma autobiografia sobre vários problemas, várias dificuldades que a Carolina enfrentou ao longo da sua vida. Pessoal, este livro aqui estava em uma questão da prova de humanas. Ele aparecia por lá, vocês devem lembrar. E aí, claro, a gente pode utilizar referências que estavam na prova, desde que façamos o quê? A paráfrase desses repertórios. Ou seja, não podemos fazer a cópia integral de um trecho lá das questões ou dos textos motivadores, mas podemos reescrever aquela ideia com as nossas próprias palavras. E foi isso que eu fiz no meu texto. Além de esse repertório aparecer nos textos motivadores, aliás, no caderno de questões, né, da prova de humanas. Além disso, nós também falamos sobre esse tema ao longo do ano aqui nas aulas de redação do Me Salva, tá? Então, quem viu essas aulas já estava com esse repertório em mente também. É um baita repertório, pessoal, para vocês terem guardado para qualquer tema de redação. Funciona para diversas temáticas distintas, tá? E aí o meu D2, rapidamente aqui, né, eu só quero mostrar para vocês que eu utilizei lá no meu desenvolvimento este repertório, porque eu falei sobre a carga excessiva de labor que algumas cidadãs enfrentam ao longo de toda a vida. E aí trouxe como exemplo a trajetória fantástica de Carolina Maria de Jesus, escritora que criou seus filhos sozinha durante os anos 1950. Em seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, a autora descreveu os desafios da sua vida como mãe solteira. Além de trabalhar o dia todo, ela precisava dar educação e alimento para suas crianças, que não recebiam nenhum amparo de seu outro progenitor nem do Estado. A partir disso, percebe-se a necessidade de reconhecer a atuação das heroínas que lutam pela sobrevivência de suas famílias. Beleza, galera? Então, tá aí uma parte do meu texto e um repertório que vocês podiam ter utilizado. Depois, vamos para o texto motivador de número 2. Que traz alguns dados que poderiam ser interpretados, né? Ele conta aí que a média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais aos afazeres domésticos e ou às tarefas de cuidado de outras pessoas é o seguinte, tá? A média entre homens e mulheres é bem diferente. Vocês podem ver que nos homens, em média, 11 horas semanais dedicadas para esse tipo de atividade. Para as mulheres, mais de 21 horas dedicadas a esse tipo de atividade. Aqui a gente já vê essa desigualdade de gênero, né? O fato de que esse trabalho de cuidado muitas vezes é atrelado só a pessoas do sexo feminino, certo? E a partir disso, a gente também podia pensar em alguns repertórios interessantes, tá? Lá no meu texto, eu logo lembrei de uma personagem de um livro que eu gosto muito, que é Os 100 Anos de Solidão. Lá temos uma personagem chamada Úrsula, que é a matriarca da família Buendia. Família Buendia, que é a protagonista dessa história aí do Gabriel Garcia Marques. Eu logo lembrei que a Úrsula, desde muito jovem, já realizava inúmeras tarefas envolvendo tarefas domésticas, tarefas de cuidado também, e tentei vincular isso ao meu texto, à minha argumentação. Lá na introdução, eu usei este repertório, tá? Dizendo que os muitos integrantes da família Buendia costumam ocupar a mesma casa. Como acontece em diversos lares brasileiros na realidade, esta família fictícia é administrada por uma mulher que carrega pesadas responsabilidades. Como? E daí aqui, ó, galera, já coloquei alguns dos exemplos que os próprios textos motivadores nos trouxeram. Sem cópia de trecho dos textos motivadores, tá? Mas trazendo a exemplificação, o que são essas atividades, o que é esse trabalho de cuidado, tá? Me aproveitei do que já tinha lá na própria prova. Criar os filhos, limpar, cozinhar e mediar os conflitos de seus parentes.
Apesar de cumprir um papel fundamental na vida da família, a matriarca, chamada Úrsula, nem sempre recebe o devido reconhecimento pela sua dedicação às atividades domésticas, o que acontece com muitas brasileiras. E aí, vou seguindo o meu parágrafo. Certo? Exemplo aí de outro repertório que eu acho que, cara, dava para trabalhar muito bem. Eu fiquei inclusive em dúvida se ia utilizar esse repertório em um desenvolvimento ou na introdução. Eu estava pensando em utilizar no desenvolvimento para falar ainda mais sobre a Úrsula como personagem, galera. Daria para trazer muito mais para cá, tá? Porque o nome do livro é 100 anos de solidão, né? Então a gente vê ali uma história que ela passa por muitas gerações familiares. É praticamente um século que essa história vai contar. E durante quase todo esse século, galera, a Úrsula estava lá, cuidando da casa, cuidando das pessoas que iam nascendo, cuidando de quem envelhecia. Ela estava lá realizando esse trabalho essencial para a sobrevivência da família. E muitas vezes esse trabalho era invisibilizado. Não era tão reconhecido assim o trabalho que a Úrsula realizava. E aí, né, não é à toa que quando a personagem se retira da trama, tudo começa a ruir. Vários problemas acontecem e a casa meio que vai pelos ares aí, né, se pode dizer. Então, fica aí a recomendação para vocês do 100 anos de solidão, também uma baita obra e que também pode funcionar na redação de vocês. Seguindo agora para o texto 3, ele nos dava uma ideia de convenções de gênero, que era outro recorte possível de fazer nessa temática, tá? Ele vai contar sobre as transformações sociais ao longo das últimas décadas, envolvendo os valores e as convenções de gênero e a forma como as mulheres têm se inserido na sociedade. Apesar dessas mudanças, o texto diz que usualmente ainda são as mulheres que acabam ficando responsáveis pelas atividades de cuidado da família, né? E ele está criticando essa posição aqui, obviamente. A partir disso, a gente poderia pensar em vários repertórios e argumentos interessantes. Por exemplo, tá? A gente poderia falar sobre obras culturais ou então obras filosóficas, sociológicas, políticas que falassem sobre a teoria feminista, que falassem sobre papéis de gênero de alguma maneira, tá? E aí aqui eu logo lembrei do filme Barbie e daria para trazer aí para questionar esses papéis pré-estabelecidos pela sociedade. No fim das contas, eu escolhi um recorte específico do filme, que é uma música que aparece lá no meio do longa, né? Que é a música da Billie Eilish. Então, não consegui usar Barbie diretamente, mas usei a música tema do filme, tá? Que é a What Was I Made For? E eu trouxe ela no meu desenvolvimento 1. Eu falei ali, né, sobre esse questionamento que o título da música traz. A Billie se pergunta, né, o eu lírico da Billie se pergunta: eu fui feita para quê? E essa frase, por mais que pareça cotidiana, é uma pergunta que carrega enorme poder político, já que, em vários casos, o direito de fazer escolhas sobre o próprio futuro é retirado das mulheres. Tal cenário é, infelizmente, visível no Brasil, onde muitas meninas são encaminhadas a trabalhos de cuidado, à revelia de seus reais desejos, enquanto indivíduos do sexo masculino são expostos a uma gama maior de atividades profissionais possíveis. Dessa forma, o valor essencial do trabalho doméstico é erroneamente diminuído, por conta do pensamento arcaico de que a realização desse tipo de atividade é obrigação das mulheres. Certo, galera? Então aqui temos o meu desenvolvimento 1, desenvolvendo um pouco mais dessa ideia, mas vocês poderiam ter utilizado de outra maneira, poderiam ter utilizado outra obra, poderiam ter utilizado outra canção também, e assim por diante, tá? Para fechar, nós tínhamos aqui o texto 4, que nos falava que cada vez mais pessoas precisam de serviços de assistência. E aqui temos uma imagem emblemática, né? Porque vemos uma moça, uma mulher, cuidando de uma criança e ao mesmo tempo aí dando assistência a uma pessoa idosa, né? E esses são alguns dos desafios do trabalho de cuidado no Brasil nos próximos anos. E aí eu logo lembrei de um repertório sobre o qual a gente falou em várias aulas ao longo do ano de 2023, que é esse repertório aqui do IBGE, né, galera? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até 2060, um quarto da população deverá ter mais de 65 anos de idade. E isso daqui poderia ser perfeitamente vinculado ao que o texto 4 nos disse, que é que cada vez mais
precisaremos de profissionais relacionados aos trabalhos de cuidado. Então, esses trabalhos precisam ser melhor remunerados, mais valorizados, precisam ser enxergados, certo? Uma ideia aí de repertório seria esse dado, essa previsão do IBGE. Pessoal, alguns argumentos possíveis. Rapidinho aqui. Raízes históricas da sociedade patriarcal. Narrativas sexistas que invisibilizam mulheres. Jornada dupla de trabalho. Falta de direitos trabalhistas. Abandono parental, né? A gente consegue ver que várias mulheres acabam tendo que criar os seus filhos sozinhas justamente porque o outro progenitor é negligente. Né, pessoal? Daria para trazer algo relacionado a isso também. Mas vários outros argumentos eram possíveis dentro dessa temática, tá? Pessoal, e aí para fechar aqui, eu quero falar sobre mais 2 repertórios possíveis, tá? Que foram 2 repertórios que nós abordamos na última aula, numa das últimas aulas de redação ali do Me Salva e no último tema que a gente publicou inédito antes da prova oficial. Na semana antes da prova oficial, o tema missalvínico foi o trabalho em condições análogas à escravidão no Brasil contemporâneo. Então aqui, galera, era um tema que estava no mesmo eixo temático do tema oficial. Olha só que interessante. E alguns repertórios que nós compartilhamos na aula sobre esse tema poderiam ter sido utilizados, muito bem utilizados, também na temática oficial. Afinal, pessoal, quando falamos desse trabalho em condições análogas à escravidão, estamos falando sobre o que, gente? Sobre um trabalho que não é remunerado ou então é muito mal remunerado. Sobre um trabalho que é invisibilizado, trabalho que é feito em condições precárias, que muitas vezes está cercado de situações violentas também. Tudo isso que estava naquele tema poderia ser um pouco relacionado ao tema de 2023. Então, quando falamos sobre aquele tema, nós discutimos sobre a consolidação das leis do trabalho aqui no Brasil, e vários de vocês conhecem muito da CLT, né? Porque a gente cresce ouvindo falar sobre alguns conceitos dela, como jornada de trabalho limite, férias, salário mínimo, né? Tudo isso é amplamente discutido, a gente cresce ouvindo pessoas adultas falarem sobre, né? Algo que faz parte da nossa rotina. E claro que algo relacionado também às 2 temáticas era o período histórico de escravidão no Brasil. Também poderia ser relacionado a essas 2 temáticas, afinal, o período de escravização de pessoas aqui no nosso país tem a ver também com esse bloqueio em relação a direitos trabalhistas básicos, essa invisibilização, a violência e tudo mais. Tá? E aí, a partir dessas ideias, eu fiz a minha proposta de intervenção, pensando justamente nos direitos trabalhistas que a gente vê ali na CLT. E a minha proposta foi a seguinte: portanto, o Ministério da Educação deve informar a população acerca dos efeitos nocivos da desigualdade de gênero, buscando dar visibilidade às mulheres que realizam tarefas fundamentais para a manutenção da sociedade brasileira. Além disso, e aqui vai vir a minha proposta completa, o Estado precisa criar uma política pública para retribuir essas pessoas de forma financeira e moral. Isso será feito por meio da implementação de direitos trabalhistas, como salário, férias remuneradas, carga horária e de no máximo 8 horas diárias, e aposentadoria, com o objetivo de garantir a dignidade e a valorização das cidadãs que, da mesma forma que Úrsula e Carolina Maria de Jesus, cuidam do mundo diariamente. E é isso, minha gente. Esse foi o comentário aí sobre a prova de redação. Já compartilhei com vocês algumas ideias de texto também, de repertório e de argumento. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até mais.